Você já esteve longe, mesmo estando perto? Já quis voltar, mas não sabia se ainda era bem-vindo? Pois é, essa parábola não é sobre o filho que foi embora, é sobre corações que precisam voltar. Muita gente acha que essa história começa com rebeldia. Só que não. Ela começa com um pai que, por amor, permite. Jesus não está expondo o pecado do filho. Muito pelo contrário. Ele está revelando o coração de um pai. Veja bem, o filho pede a herança antes da morte do pai. Isso era mesmo que dizer: pai, não tem como esperar. O senhor está demorando muito para partir. Imagina o coração desse pai. E mesmo assim o pai entrega. Não discute, não humilha e também não nega. Sabe? Existem escolhas que machucam. Existem escolhas que doem. E nós não sabemos como está o coração desse pai. Mas mesmo assim, ele respeita. Respeita, mas essa decisão cria uma distância entre eles. Não porque o pai se afasta, mas porque o filho escolhe ir embora. O texto mostra que o pai não corre atrás. Ele não tenta impedir a saída do filho. O filho sai. Sai e vive como quer. Até gastar tudo. No começo, liberdade. Depois, fome, solidão e vazio. Enquanto tinha dinheiro, era festa, pessoas, amigos. Ali ele satisfez todas as suas vontades. Mas quando perdeu tudo, ficou sozinho. Ele e a sombra das suas escolhas. Com fome, com vergonha e abandonado. Foi aí que ele percebeu que o pai nunca tinha sido o problema, mas a solução de todos eles. Aprenda uma coisa. O mundo tem a pronta entrega tudo o que você quiser. Mas ele vai cobrar o preço absurdo por tudo que você adquirir. E foi isso que aconteceu com o filho mais novo. A cobrança chegou. E ele caiu em si e decide se levantar. E levantar não é teoria, é prática. Levantar é decisão. Fica comigo. Fica comigo, mas antes me responda. Você caiu? O que te impede de levantar? Nessa hora que o filho não se lembra do dinheiro que gastou. Não se lembra dos momentos luxuosos que ele viveu. Não se lembra das amizades que ele fez.
Ele só lembra do pão, da abundância de pão que havia na casa do pai. E aí ele se arrepende. E arrependimento não começa no discurso, começa muito antes, começa na consciência. E o pai ali, dia após dia, espera o retorno daquele que nem deveria ter saído de casa. Ele espera o retorno do filho. E é justamente aqui que a história muda. Depois da queda, depois da fome, depois do silêncio para reflexão de tudo que ele viveu longe do pai, o filho toma o caminho de volta. E a Bíblia diz: então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Percebe que o texto não começa com palavras vazias, não começa com promessas infundadas, não começa com pedido de perdão. Começa com uma decisão. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Ele decide voltar. Não exige posição, não exige direitos, ele só quer voltar. E voltar não é falar. Voltar é sair do lugar de onde caiu. O filho poderia ter ficado pensando, parado lá, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Tenho vergonha de voltar, mas não tenho condição de ficar. Poderia ter ensaiado um discurso, poderia ter esperado se sentir digno para se apresentar diante do pai. Mas a palavra diz que ele se levantou. Isso prova que arrependimento não é emoção, é movimento. Pode ser que hoje o que Deus espera de você não seja um discurso, mas um passo. E se você der esse passo? Pode ser o começo da sua vitória. Dê um passo. A palavra diz que quando ainda estava longe, o pai o viu. O pai correu. E naquela época era humilhante um pai correr. O pai não podia correr, mas o amor corre. O amor por aquele filho faz o pai correr. O amor ignora protocolos. O filho ainda estava a caminho, com a bagagem cheia de culpas. Ele ainda nem havia se explicado. Ele não tinha arrumado a vida. Ele não tinha organizado a sua fé. Ele nem tinha argumento. E nem por isso o pai trazia uma frieza no olhar. Nem se fechou por causa do erro do filho. A palavra diz que ele teve compaixão. Abraçou o filho e o cobriu de beijos.
Antes da explicação, veio o abraço. Antes da confissão, veio o beijo. E antes da correção, veio a prova de amor com o abraço do pai. E o pai coloca naquele filho a túnica, a sandália e o anel. Porque o pai, ele não queria só devolver ao filho o lugar, mas também a dignidade. Com Deus também é assim. Antes de corrigir um comportamento, Deus restaura a sua dignidade, devolve a identidade para a pessoa. Para que ele não volte como estranho, mas que ele voltando se sinta filho. No abraço, o pai acolhe. E com aquele beijo, ele diz o quanto aquele filho ainda é amado. Agora eu te pergunto: é possível estar na casa do pai e mesmo assim não se sentir filho? Sim, é possível. O filho mais velho trabalha, obedece, cumpre suas obrigações, mas não celebra. E se o mais distante não for aquele que foi embora? E for aquele que nunca saiu de casa? O filho mais velho estava em casa, mas não se sentia em casa. Havia uma distância entre ele e o pai. Percebe que ele ouve a música, vê a festa, mas não entra? E aqui, entrar na festa não é sobre merecer, não é sobre merecimento, é sobre aceitar ser filho. É sobre voltar para casa, é sobre permanecer. E você? Com qual filho você mais se identifica? Você precisa voltar para casa ou você precisa aprender a perdoar? Escreva aqui nos comentários porque eu quero ler. Eu não sei o motivo que te fez sair de casa, mas hoje o filho pródigo é você e o pai está esperando a sua volta, porque é na casa do pai que sempre há um lugar para um filho arrependido. Se esta mensagem falou com você, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa voltar para casa. Te espero no próximo vídeo. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Amém.